Muito bom. Eu quero hoje compartilhar a palavra do Senhor com você. Hoje eu quero falar sobre o Deus e Pai, o Deus Pai, na verdade, né? E algumas formas como a gente se relaciona com Deus. E essa semana eu estava falando com a minha mãe, a gente estava batendo um papo pelo telefone e surgiu esse assunto, que a forma como nos relacionamos com Deus, a forma como vemos a Deus, na verdade, como entendemos a Deus, não nos relacionamos, mas a forma como entendemos Ele, como acreditamos e entendemos Ele, é a forma como vamos acabar nos relacionando com Ele. Então, se você crê num Deus que Ele é o tempo todo, né, aquele senhor que está sentado no trono da barba branca, praticamente igual um Papai Noel, né? E ele está com um chicote na mão lá para esperar qualquer deslize seu para te punir. Enfim, você cria um tipo de relacionamento com esse Deus, né? E é um tipo de relacionamento que é errado. Tem um tipo certo de relacionamento com Deus. E a palavra nos ensina isso. E uma dessas maneiras de que nós nos relacionamos com Deus e que podemos olhar para Deus e achar que Ele é somente isso, é crer que Deus, Ele é apenas Criador. Você sabe que Deus, Ele é Criador, né? Ele criou o céu e a terra, Ele criou a terra, Ele criou todas as coisas, Ele criou as pessoas, e aí você começa a enxergar tudo que tem ao seu redor e você acredita, poxa, isso daqui foi obra de alguém, isso daqui é criação de alguém. E aí você acredita que tudo, Deus, portanto, é todo esse ser que traz tudo à existência, mas que Ele mesmo não foi trazido à existência por nada, né? Então essa é a sua identidade, você acredita nele e se relaciona com Ele como Criador, que é aquele que faz todas as coisas, que é aquele que manda. Porém, caso a identidade de Deus seja apenas essa, seja apenas Criador, então significa que Ele precisa da sua criação para ter algum significado. Significa que Deus precisa daquilo que Ele criou. É como, enfim, me veio esse exemplo agora, mas é como Leonardo da Vinci, né? Você já ouviu falar desse artista? Ele criou obras incríveis, pintou a Mona Lisa, né? Não foi? Talvez a obra de arte mais conhecida da história da humanidade. Porém, ele só é reconhecido pelo quê? Pelas suas obras. Leonardo da Vinci não seria nada, seria um qualquer que passou por essa terra, se não fossem as suas obras. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, Leonardo da Vinci precisa das suas obras. E se Deus, Ele apenas é Criador, então Ele precisa das suas obras para ser quem Ele é. E essa é uma forma errada de ver a Deus, porque apesar de todo o seu poder criativo e criador, esse Deus, Ele acaba se mostrando fraco, porque Ele precisa da sua criação, ou seja, nós somos criação de Deus, e Ele precisa de nós para ter algum significado. Então não é o jeito certo de se relacionar com Deus. Outra forma que a gente pode se relacionar com Deus é vendo Ele apenas como soberano, ou todo-poderoso, né? Aquele que faz as regras e espera que eu obedeça a todas elas. Essa é a forma mais conhecida. Então Deus, Ele comanda tudo, Ele é o juiz, Ele é o todo-poderoso, e Ele está lá no céu e espera que eu siga todas as regras, espera que eu obedeça a cada uma delas. E caso eu quebre alguma dessas regras, a única salvação disponível seria Deus me perdoar e me tratar como se eu tivesse seguido as regras. Então, o meu relacionamento com esse Deus não seria muito diferente de um guarda de trânsito, por exemplo, o famoso marronzinho lá, o CT. O que pode acontecer quando estou dirigindo muito rápido ou até muito devagar, né? Eu posso ser punido, certo? Ou eu posso não ser punido também. Então, a partir do momento que eu saio aí com o meu carro pelas ruas aqui de São Paulo, a todo tempo eu posso estar sendo observado ou não. Então imagine essas situações. Imagine que você fosse pego por um guarda de trânsito por correr demais e ele te flagrasse, né? Ele pegasse você infringindo uma regra de trânsito e te punisse. Ou até que você, pudesse escapar dele e não ser punido. Mas imagine que você
fosse punido e na hora da sua multa ele chegasse para você e falasse assim: olha, Beto, eu não vou te dar a multa. Você passou do limite de velocidade, mas eu não vou punir você com essa multa. Com certeza você seria muito grato, certo? Porque você não foi punido. Mas dificilmente você amaria esse guarda de trânsito. Você ficaria aliviado por não ter que perder pontos na sua carteira e também por não tomar uma multa para pagar essa multa. Mas dificilmente você amaria esse guarda de trânsito, você se esqueceria dele. E mesmo que Deus ele decidisse livrar você das consequências do pecado, da quebra da lei, você e eu ainda não amaríamos. Eu poderia me sentir grato a Ele. E essa gratidão talvez fosse muito grande mesmo. Grato pelo perdão dos pecados. Mas isso não é a mesma coisa que amor. O mesmo vale para o nosso policial divino. Se você acredita que Deus é esse policial divino. Se a salvação significa apenas que Ele me livra e me considera um cidadão cumpridor da lei, então é gratidão e não amor tudo aquilo que eu tenho. Em outras palavras, eu jamais poderei amar a Deus de verdade e aí não cumprirei o primeiro e maior mandamento de todos, que é: ama ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Então, se não é o caminho da criação, do Criador, o caminho certo para enxergar o nosso Deus, se não é o caminho da soberania e o soberano, todo-poderoso, o Criador, aquele que é o juiz de toda a terra, a forma de relacionamento correto, então qual é? Como que podemos entender isso? O único caminho para o relacionamento verdadeiro com Deus se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o caminho que nos leva a um lugar com um tipo totalmente diferente de Deus. Várias religiões acreditam que existe um Deus que criou todas as coisas. Tem religiões que acreditam que há deuses que criaram, que criou a chuva, que criou o fogo, que criou a terra. Várias outras religiões acreditam que existe um juiz com leis morais. Mas em nenhum outro lugar nós encontramos um caminho que nos leve a um Pai. Só o fato de Jesus ser o Filho de Deus já implica a existência de um Pai. Eu quero ler com você João capítulo 14, verso 6, que diz isso. Vamos ler juntos? Eu sou o caminho. Chegar ao Pai, a não ser por... Leia mais forte agora. Vamos lá, 1, 2, 3. Aleluia. Então, eu quero já concluir aqui com você que a palavra é isso hoje. Não existe uma outra forma, não existe um outro caminho para se relacionar com o nosso Deus, e esta é a primeira e maior identidade dele. Deus é Pai. Deus é Pai. Ele é um Pai criador. Ele é um Pai soberano. Mas antes de tudo e acima de tudo, Deus é Pai. Repita isso comigo: Deus é Pai. Então, uma forma da gente entender isso é perguntar: o que será que Deus estava fazendo antes de criar todas as coisas? O que Deus estava fazendo antes de Gênesis capítulo 1 lá? Que no princípio a terra era sem forma e vazia, certo? Então era o caos estabelecido. O que será que Deus estava fazendo antes de criar todas as coisas? Jesus ele nos dá essa resposta em João capítulo 17, verso 24, na sua oração, quando ele ora por nós. Jesus orou por nós lá em João 17. Ele diz o quê? Pai, me amaste antes da criação do mundo. Vamos ler de novo. Pai, me amaste. Amém. Esse é o Deus que é revelado por Jesus Cristo. Antes de todas as coisas serem criadas, antes de existir céu e terra, antes de existirem esse ambiente maravilhoso onde nós podemos viver, toda a natureza, os animais, o ar que respiramos, a água que bebemos, antes de todas essas coisas, Jesus disse: Pai, tu já me amavas antes de todas essas coisas. E durante toda
a Escritura, irmão, se você começar lá por Gênesis até Apocalipse, você vai ver que Deus, Ele quer se revelar como Pai. E Deus, Ele repetidas vezes nas Escrituras, equiparam, né? A Bíblia equipara o termo Deus e Pai. Lá no Êxodo, lá no livro de Êxodo, o Senhor chama Israel de meu primogênito. Só tem primogênito quem é pai, né? Em Êxodo 4:22. E ele conduz o povo dele como um homem conduz o próprio filho, diz lá em Deuteronômio capítulo 1, verso 31. A Bíblia diz também que Deus corrige o seu povo como um homem corrige o seu filho, em Deuteronômio 8, verso 5. E eu quero ler 2 textos com você do Antigo Testamento dizendo isso. Salmo 103:13, que diz assim: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. E Jeremias capítulo 3, verso 19, ele diz através do profeta: eu mesmo disse, com que alegria eu a trataria, como se tratam filhos, e lhe daria uma terra aprazível, a mais bela herança entre as nações. E Deus diz: pensei que você me chamaria de pai e que não deixaria de seguir-me. Deus falando ao seu povo corrupto pela idolatria e dizendo para eles: eu pensei que vocês me chamariam de pai. É a expectativa do nosso Deus, é esse relacionamento que Ele deseja. Em Isaías o profeta ora: mas tu és o nosso pai, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Jesus repetidamente se refere a Deus como Pai em todos os momentos da sua oração. E a famosa oração, a oração mais famosa de Jesus, que você conhece, eu tenho certeza, até aqueles que pouco ouviram falar do Evangelho, mas qual que é a oração mais famosa de Jesus? A oração do Pai Nosso. Como é que começa essa oração? Pai Nosso que está no céu. Amém. É isso aí, você sabe. É a oração que já começa dizendo: Pai Nosso. Ele diz aos seus discípulos que eu voltarei, ele diz, para o meu Pai, o meu Deus, em vosso Deus, em João capítulo 20, verso 17. E Pedro, o apóstolo Pedro, principalmente Paulo, referem-se em suas cartas a Deus em vários momentos, lá, principalmente em Coríntios, em Romanos também tem várias citações. Eu não peguei todas porque seriam muitas, mas principalmente Paulo, quando ele vai escrever à igreja, ele diz sempre assim: o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Em vários momentos na Escritura você vê isso: o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu dou graças ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo pela vida de cada um de vocês. Eu louvo ao Deus e Pai. Por quê? Porque na maior parte das vezes as cartas eram escritas para as igrejas em que haviam ali novas pessoas convertidas em nações muito idólatras. Grécia, Roma, nações extremamente idólatras. Então, quando você falava de Deus, eu louvo a Deus, aí as pessoas: opa, mas que Deus que você está falando? Qual que será o Deus a qual essa carta aqui que esse irmão, essa irmã está lendo, qual é o Deus que ele está se referindo? É ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Era importante falar corretamente, para que as pessoas entendessem, e assim também nós. Existem muitos deuses hoje. E não estou falando apenas de divindades, né, de coisas assim antigas. Não, hoje em dia existem muitos deuses, a tecnologia, existem muitas coisas que dirigem a vida das pessoas. Mas é claro que a palavra de Deus, para nos relacionarmos com Deus, ela nos ensina, e nós, para nos relacionarmos da maneira correta, devemos ler a Bíblia para entender o que significa isso. O Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Numa frase só, o Evangelho ele se abre para nós, ele se revela para nós. E o livro de Hebreus também aconselha, fazendo essa analogia entre Deus sendo Deus Pai, que diz aí em Hebreus 12, capítulo 12, verso 7, Deus os trata como filhos. Eu coloquei aí, certo? Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Então, isso nós precisamos aprender. Deus, Ele é Pai.
acima de todas as coisas. Ele é um pai criador, ele é um pai soberano, e ele não aceita um outro tipo de relacionamento que não seja o relacionamento de filiação, o relacionamento de filhos. Quantos filhos de Deus nós temos aqui hoje? Amém? Glória a Deus. Eu sou muito feliz por ser filho de Deus. Assim nós entendemos que, embora a palavra compare Deus a um pai, em alguns momentos ela diz claramente: Deus não é aquele que assume o papel de pai apenas, como um emprego. Agora ele é pai, ou agora ele é juiz, ou agora ele é criador. Não, mas Deus é pai o tempo todo. Deus é pai o tempo todo, e tudo que ele faz como um pai, porque o pai, ser pai é a sua identidade, ser pai é aquilo que ele é. Ele cria como pai, ele governa como pai, e ele não aceita se relacionar com você, comigo, de outra forma que não seja como um pai. Glória a Deus. Vocês estão me entendendo aqui hoje? Amém? Então, às vezes, essa palavra de 3 letras, pai, pode ser um problema enorme para você, gigante, tremendo. Por quê? Porque a sua experiência é negativa, ela não é positiva. Quando você olha para trás, você vê dor, tristeza, angústia por causa de um relacionamento com um homem que foi extremamente problemático. Porém, Deus não é a cópia de pai dos pais terrenos, e transferir as falhas dos nossos pais aqui na terra, ou do nosso pai, do seu pai, do meu pai, transferir as falhas de pai terrenos para Deus é um grande equívoco. Pelo contrário, os pais aqui da terra que precisam copiá-lo. A palavra deixa isso claro, e ele é a referência para todos aqueles que são pai ou desejam ser pais, que Deus, ele é o exemplo, ele é o modelo, e todos nós, pais humanos, já estou me incluindo porque eu sei que um dia serei, todos nós devemos refleti-lo, todos os homens, pais, devem refletir a Deus. Mas enquanto uns fazem isso muito bem, assim como eu tive um pai muito bom, não tenho dor nenhuma para falar sobre isso, mas outros tiveram pais muito ruins, extremamente ruins. Ao invés de fazer o papel de Deus, fizeram um papel que é mais semelhante ao diabo. E Deus não compactua com esse tipo de coisa. Porém, quando aqui estamos ensinando sobre paternidade, sobre a paternidade de Deus, a nossa mente, o Espírito Santo hoje vai formatar e vai nos ensinar corretamente a forma que Deus quer se relacionar. O que significa então que Deus é realmente um pai? Nossos nomes, irmãos, eles dificilmente, na verdade, dificilmente não, nossos nomes não dizem nada ao nosso respeito. Sim ou não? Não dizem nada. Né? Então, se eu conheço você e pergunto o seu nome, André. Né? André, o que André diz a respeito de quem é o André? Certo? O que Débora diz a respeito de Débora? Nada. Né? Os nossos nomes, eles não revelam quem nós somos. O meu nome, Danilo, não revela quem eu sou. Precisa de um pouco mais de pistas, não é verdade? Agora, Deus é chamado de pai porque Ele é pai. E um pai é uma pessoa que dá vida, é uma pessoa que gera filhos, é uma pessoa que ama. Mais do que ama, Deus, Ele é o próprio amor. E em 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros. Esse texto está aí, eu quero que você leia junto comigo. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Uau, quanta coisa preciosa num texto de apenas 2 versículos, né? Eu preciso ler e reler, e ler de novo e reler de novo, para que toda essa preciosidade que João escreveu aqui fique no meu coração e que eu pratique e viva isso. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de quem? De Deus. Aquele que ama, aqui falando de nós, da igreja, é nascido de Deus e conhece a Deus. Os irmãos lembram a última
a penúltima ministração que eu tive aqui, falei sobre nascer de novo. Significa que precisamos nascer de um novo pai, nascer em uma nova família. Por isso que falamos que todo aquele que recebe a Jesus como seu Salvador, nasceu de novo. E nasceu de quem agora? Quem é o pai? É o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus não poderia ser amor, e aqui eu quero pensar junto com você, Deus não poderia ser amor se não houvesse a quem amar. Isso pode parecer até meio óbvio, mas a gente se esquece dessas coisas. Isso é extremamente importante. Quando você está duvidando lá que Deus realmente, será que Ele me ama? Será que realmente eu sou importante para Deus? Será que realmente Deus está observando a minha vida, Ele está olhando para mim, está vendo o meu sofrimento? Porque tem algumas vezes que nós duvidamos do seu amor. Mas nós precisamos entender e aprender pela palavra de Deus que isso é uma mentira. Duvidar do seu caráter e de quem Ele é, tudo que o nosso adversário quer, para que possamos desistir, desfalecer. Então, preste atenção, Deus não poderia ser amor se não houvesse a quem amar. Ele não poderia ser pai se Ele não tivesse um filho. Ele não precisou nos criar para ser pai e para amar. Jesus disse isso, nós lemos aqui, quando Ele foi orar nos seus últimos momentos ali com os seus discípulos, quando Ele ora pelos discípulos, quando Ele ora por aqueles que hão de crer nele, que somos nós, a igreja, Ele diz: Pai, me amaste antes da fundação do mundo. E aqui nesse pequeno texto, nesse versículo tão curto, nós aprendemos isso, que Deus, antes da criação de todas as coisas, Ele já era Pai, e o Filho de Deus, Jesus Cristo, sempre foi Filho, Deus Pai sempre foi Pai, Cristo sempre foi o Filho, e sempre houve amor, em toda a eternidade. É difícil para nós, com a nossa mente, compreender eternidade, porque nós estamos acostumados a tudo ter um prazo de validade. Nós nascemos, nós crescemos, desenvolvemos a nossa vida e ao final de tudo morremos. A natureza ela é toda assim. Tudo tem um prazo de validade, às vezes centenas de anos. Como os homens são apenas 70, 80 anos, 90, quem sabe alguns passem dos 100 anos. Mas é muito difícil. Mas a eternidade é aquilo que não tem fim. E antes da eternidade que está por vir ainda, houve uma eternidade passada, houve tempos passados antes da criação de todas as coisas. E Jesus está falando ali que na eternidade passada, Ele já era Filho, Deus já era Pai, e entre eles já havia amor, amor, amor. Em Colossenses capítulo 1, diz que Cristo é antes de todas as coisas. Paulo dizia na igreja: e aquele por meio de quem foram criadas todas as coisas. O Pai, assim, é o Pai do Filho eterno. Ele encontra a sua própria identidade, a sua própria paternidade em amar e transmitir vida ao seu Filho. Então, amados, aqui eu aprendo junto com você que nós podemos caminhar em extrema segurança por causa dessa oração de Jesus em capítulo 17, Pai, me amaste antes da fundação do mundo, e este amor está disponível para mim e para você, ele se desenvolve na palavra de Deus até nos alcançar, porque Cristo morreu por tanto nos amar, para nos reconectar e nos colocar na sua família, e isso é tão lindo, tão precioso, que isso deve ser motivo de grande segurança para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã, dizendo isso todos os dias: eu sou filho amado de Deus. Isso deve transformar a nossa vida, e eu quero falar sobre isso agora. Como é que será que isso muda a minha vida? Que diferença isso faz? Como que isso impacta a minha identidade? Como que isso impacta a minha vida? É de muitas formas. A primeira delas eu já disse aqui, mas eu vou ler junto com você. Será que você, antes de lermos a palavra, será que você aqui em algum momento da sua vida, eu creio que sim, já conheceu alguém assim tão gracioso, tão cheio de amor? Quando essa pessoa ela fala, parece que seu coração aquece. Você já conheceu alguém assim que você... é tão bom estar em momentos com ela, assim, na mesa, comendo, conversando, falando no telefone. Quem aqui já conheceu uma pessoa assim? Sério mesmo? De verdade? Não é bom? Não é bom estar com pessoas assim, próximas? Pessoas que são amáveis, pacientes, boas ouvintes, pessoas que olham nos seus olhos, transmitem ternura.
é muito bom. E João, quando escreveu seu evangelho e as suas cartas para a igreja, era exatamente nessa pessoa que ele pensava e nessa pessoa que ele havia se tornado. A Bíblia diz que João, por ser o mais novo, provavelmente o mais inocente ali dos discípulos de Jesus, era aquele que deitava sobre o peito de Jesus. Foi conhecido como o discípulo do amor. Então ele sabia muito bem do que ele estava falando. Então a primeira coisa que o amor de Deus impacta a nossa vida e transforma a nossa realidade é que quando entendemos o Evangelho, quando essa palavra, que é o Evangelho, entra pelos nossos ouvidos e o Espírito Santo gera fé, algo acontece. E a primeira delas é que nós nos tornamos parte da família de Deus. Em João capítulo 1, verso 11 e 12, está aí na tela. Diz assim, João dizendo: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aqui falando do povo de Israel. Não receberam a Jesus como Filho de Deus. Preste atenção, é preciso recebê-lo. Contudo, aos que o receberam, diga isso, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Então, a partir do momento que entendemos o grande amor de Deus por nós e o desejo de se relacionar conosco como um pai, e a mensagem de Cristo Jesus entra no nosso coração, gera arrependimento pelos pecados cometidos outrora, gera necessidade de ser cheio de um novo significado, um novo propósito a partir desse momento, instantaneamente, sem ter que pagar nada, sem ter que cometer nenhum outro sacrifício, porque o sacrifício já foi pago lá na cruz. A partir desse momento de fé, que pode parecer tão singelo, mas com lágrimas no seu rosto, em arrependimento, você diz: eu recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Pronto, instantaneamente você faz parte da família de Deus. Uau, isso é muito bom, é muito bom. Família é uma coisa que mexe muito conosco, e se você tem uma família boa, se você, domingo após domingo, pode sentar à mesa com pessoas que você ama, mas porque você se sente tão amado e acolhido, às vezes nós nem damos valor ao quanto isso é bom. Quantas pessoas gostariam de ter tido isso mais do que qualquer outra coisa? Mais do que qualquer quantidade de dinheiro, porque dinheiro não compra isso. Dinheiro não compra uma família. Dinheiro não compra sentarmos à mesa com pessoas que amamos, que se importam conosco. Quantos jovens, quantas crianças nos orfanatos sonhando com o simples dia que elas chegarão, sentarão à mesa, olharão para alguém, olharão para um pai, para uma mãe, colocarão um sorriso nos seus olhos, não se importando com o prato de comida que se tem, mas com o simples fato de estarem seguras num lar, num ambiente que se sentem acolhidas. Quantos? Não é exatamente isso que Deus faz conosco? No desespero da nossa alma de buscar significado, no desespero da nossa alma de entender um propósito, por que estou aqui, por que vivo? Vivemos atrás de trabalho, mais trabalho, precisamos de dinheiro para pagar as contas, então é isso que move a nossa vida, e estamos desesperados e sedentos por nos sentirmos amados. Deus está dizendo hoje para você que Ele é amor, e Ele é Pai, e Ele quer te incluir em sua família. Somente após essa experiência, aqui vem o segundo estágio. Eu creio que muitos aqui já passaram pela primeira experiência, que é a experiência de ser parte da família de Deus. Aí vem o segundo estágio, que é após fazermos parte da família de Deus, temos um pai, temos um irmão mais velho, Jesus Cristo, e começamos a aprender dele, começamos a aprender com ele. E aí nos tornamos capazes para amar com o mesmo amor com que nos amou. Somente depois de estarmos incluídos na família de Deus, podemos amar. E aí somos capazes de amar como nunca antes.
Deus é amor de uma tal maneira, nos amou com uma forma tão profunda e potente, que você não pode conhecê-lo sem que isso te transforme por completo. Deus, ele é tão irresistível em sua natureza, em sua presença, em seu amor. Ele é tão irresistível, irmãos, que é impossível, e aqui não sou eu falando, é o próprio apóstolo João, é impossível não amar e dizer que é filho de Deus. É impossível você ter um encontro com esse Deus e não amar. E só assim compreendemos o segundo e maior mandamento. Lucas capítulo 10, 27, Jesus diz: ame ao seu próximo como a si mesmo. E aqui eu quero abrir um parênteses para isso, porque Jesus sabe que nós nos amamos. Quem aqui deliberadamente fica sem comer por prazer? Há 15 dias atrás a gente falou sobre depressão, ansiedade, coisas que nos levam ao suicídio. E eu tenho absoluta certeza aqui em dizer para você que até o suicida, ele comete a sua prática, ele faz isso por amor. Porque ele não quer continuar sofrendo. E por amar a sua vida, por querer sair de tanto sofrimento, ele quer encerrar com ela. Então, eu creio nisso, que as pessoas, elas querem o que querem da vida para si. Nós somos egoístas por natureza. E o que Jesus está fazendo aqui, olha, que o amor de Deus, o que Ele está dizendo aqui é que o amor de Deus, o amor do Pai, habilita você e eu para amarmos o próximo, para amarmos os que estão ao nosso lado, para amarmos aqueles que têm outras necessidades, como Ele nos amou, com um amor totalmente diferente. É um amor que não pensa em si próprio, mas é um amor totalmente disponível a entregar. É um amor que não exige conforto, não exige prazer, mas é um amor que dá, mesmo no sofrimento, mesmo na angústia, mesmo na falta de recursos. Ele é amor, 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 amor em todo o tempo. Você quer saber se realmente uma pessoa ama? Não é na hora em que tudo está bem, não é na hora que tem dinheiro, não é na hora que tem comida na mesa. Se você quer saber se essa pessoa te ama de verdade, é na hora da dor, é na hora da perda. Semana passada eu tive a oportunidade de ministrar lá para os nossos casais. Temos 4 casais de noivos que vão casar aqui daqui a poucos meses. Aqui na igreja nós temos nosso curso de noivos para iniciar, alguns assuntos importantes na vida desses casais. E eu falei justamente sobre isso. Na aula ministrei sobre esse amor. Qual que é o amor de verdade? O que a Bíblia nos ensina sobre o amor? E como que isso afeta o nosso amor conjugal? E eu li uma matéria, parece que foi assim, de Deus mesmo, e foi. Uma matéria mais ou menos 15 dias atrás no UOL, de um casal muito jovem. Parece que a moça tinha 24 anos e o rapaz 25 anos, assim. E eu não sei se você viu essa matéria, mas lá falava que há mais ou menos 2 anos atrás, esse rapaz crente, a Bíblia até deixa claro, a matéria até deixa claro isso lá, de tão raro que é. Eles estavam no sofá da casa, assistindo um filme, e de repente a mulher, a esposa, a jovem começa a passar tão mal, teve um mal súbito ali, ele leva ela às pressas para o hospital, e o que aconteceu é que ela teve um derrame, um AVC, um derrame, e o que aconteceu? Ela ficou meses, praticamente quase 1 ano internada, e ficou irrecuperável, estado vegetativo. Aquele casal que estava casado apenas 2 anos, e 2 anos, irmãos, aí nem lua de mel, 2 anos de casado, esse jovem passou por essa experiência terrível com a sua esposa, e a matéria falava de como que era a vida desse homem depois de algum tempo em que ela estava em casa. E esse homem, ele preparou para sua esposa uma cama, ele teve que, depois de vários meses que ela passou na UTI e no pronto atendimento, lá no hospital, ela voltou para casa e ela inspira cuidados médicos 24 horas. Ele praticamente perdeu a sua companheira.
Ele não tem mais as conversas, ele não tem mais os beijos, ele não tem mais o sorriso, ele não tem mais relacionamento sexual, ele não tem mais nada. Ele perdeu a oportunidade que ele tinha de ter um filho. Mas ele não abandonou sua esposa. Ele estava lá, ficou com ela durante todo o tempo, e ele acorda às 6 da manhã todos os dias, vai lá, dá um banho nela, troca a fralda dela, dá todos os cuidados médicos que ela precisa, e ele tem mensalmente um gasto de R$7.000 para manter todos os custos. Não dá conta, ele depende de doações. Às 8 da noite, todos os dias, a sogra ou a mãe dele chega na casa dele para ficar no lugar dele enquanto ele vai para a rua trabalhar de Uber para tentar ganhar alguma coisa e sustentar a casa. Isso é o quê? Isso é amor. Ao final da matéria, o que me emocionou, quebrou meu coração, é quando o repórter pergunta assim, mas e aí, o que você planeja para a sua vida? Você não vai viver mais? E aí ele disse assim, as pessoas sempre me falam, coloca ela numa casa, numa clínica, deixa ela lá para ter outros cuidados, vai viver sua vida, você é jovem. E aí ele disse assim, as pessoas acham que é ela que precisa de mim, mas todos os dias eu olho para ela e vejo que sou eu que preciso dela. Isso me quebrou demais. E o que eu estou querendo dizer com isso, principalmente jovem, aqui que está me ouvindo, o amor não se prova no prazer. Né? E às vezes a gente ouve isso aqui, é comum do tempo, né? A moça às vezes conhece um rapaz, está ali com ele, e aí ele fala, você me ama mesmo? Então prova, deita comigo, né? Vamos para a cama. Você acha que amor se prova com prazer? Amor se prova na dor. Deus, Ele tanto nos amou que Ele deu o próprio Filho para morrer numa cruz, no seu lugar. O que é isso? É prazer? É alegria? Sabe, é festa? É dor. A partir de então, desse momento, que estamos habilitados para amar, entramos na sua família e temos uma experiência tão grande, tão tremenda, que eu tenho prazer, assim como Jesus diz aqui em João capítulo 14, verso 31, eu coloquei esse, Arthur, João 14, 31 diz assim, todavia para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou. Essa é a terceira e último aspecto daquele que tem uma experiência com o amor de Deus. O primeiro deles, você é colocado numa nova família, tem uma nova realidade, novos sonhos, novas perspectivas, você se torna filho de Deus, seu irmão mais velho, Jesus Cristo, te dá acessos, Ele é o seu intercessor. Em segundo lugar, você é habilitado para amar como nunca amou antes, e em terceiro e último, você está habilitado agora para fazer o que Ele pede. Só obedece de verdade aquele que ama, e aquele que entendeu que é amado em primeiro lugar. Não é só o Pai que ama, irmãos, mas o Filho de Deus aqui, Jesus Cristo, Ele está dizendo que ama tanto o Pai, que fazer a vontade dEle é como alimento. Ele diz isso lá no encontro com a mulher samaritana, não foi? Ele teve aquele encontro com a mulher samaritana, seus discípulos chegaram para dar a ele comida, e aí ele trouxe uma mensagem para os seus discípulos dizendo, olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus, ele tinha tanto prazer no amor de Deus por ele, que ele, como resposta, obedecia ao seu Pai. E a obediência, irmãos, é algo que não pode ser exigido sem amor. Obediência sem amor é religião. Obediência sem amor é religião. Por isso só obedece de verdade quem ama a Deus, ama o Pai. Assim como o nosso relacionamento de pais terrenos. Por isso, então, nós entendemos aqui que precisamos, irmãos, e a Bíblia, o apóstolo Paulo, nos convida a participar dessa cascata de amor divino. Aqui, em último instante, eu quero que você pense nisso comigo e aprenda junto, porque isso transformou a minha realidade. E embora o Pai, Deus Pai, ame o Filho, e o Filho ame o Pai, há uma forma aqui totalmente definida de relacionamento dos dois. E a Bíblia nos ensina que o Pai, ele é o amante, e o Filho é o amado. A Bíblia está repleta de citações desse amor do Pai pelo Filho. O amor do Pai é aquilo que vem primeiro.
O Pai é a fonte principal de amor. Isso significa, então, que em seu amor Ele enviará e guiará o seu Filho. Mas o Filho nunca dirige o Pai. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Vamos ler juntos? 1 Coríntios 11, 3. Quero, porém... Bem, ficou um pouco fraco. Vamos ler isso melhor? Vamos lá. 1, 2, 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça... Amém. Esse texto é muito polêmico, né? Mas ele é a prova exata dessa cascata de amor. Paulo está nos ensinando aqui que existe uma hierarquia do amor. A forma do relacionamento entre pai e filho é o que esse texto está dizendo aqui. A liderança, ela inicia essa graciosa cascata como uma cachoeira de amor. Como o pai ama e lidera o filho, da mesma forma o filho vem para amar e liderar a sua igreja. Em João capítulo 15, verso 9, ele diz isso, Jesus dizendo: como o Pai me amou, assim eu também vos amei, permanecei no meu amor. Jesus diz isso várias vezes: Pai, me amaste, Pai, como tu me amaste. E aqui ele diz: como o Pai me amou, como o Pai me amou, assim eu também vos amei, permanecei no meu amor. Aqui, irmãos, nós encontramos uma pérola do Evangelho, coisa preciosa. Como o Pai é o amante, o Filho é o amado, Cristo se torna o amante e a igreja se torna a amada. Isso significa, amados, que antes de tudo, Cristo ama a igreja, e o seu amor por nós não é uma resposta daquilo que fazemos por Ele. É por isso que não podemos nos relacionar com Cristo fazendo coisas para que Ele nos ame mais. Não, Cristo acima de tudo derrama da sua imensa graça, favor e amor sobre nossas vidas, e essa cachoeira, essa cascata de amor nos inunda de tal forma que tudo o que fazemos é uma resposta de tanto que somos agraciados. E não ao contrário. Em 1 João, o apóstolo diz isso muito claramente, está aí: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia, é somente porque Cristo nos amou primeiro. Por isso que diz na palavra de Deus que é impossível os homens amarem a Deus. Nós éramos inimigos da cruz de Cristo, estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, né? E aí Paulo aqui, ele expande e aplica essa dinâmica de cascata de amor do Deus Pai, que derrama tanto amor sobre seu Filho, que o seu Filho obedece e vai até a morte de cruz por amor ao Pai, que da mesma forma Cristo nos ama tanto que o nosso relacionamento com Ele é uma resposta a tanto amor, e isso também reflete no casamento. É por isso que esse texto aqui é tão usado para falar sobre casamento. O marido é o líder da mulher, amando-a, como o líder Jesus Cristo ama a sua amada, a igreja. Como igreja, a esposa, ela não fica tentando conquistar o amor do esposo, né? Ela não fica tentando conquistar o amor do marido. Ela pode desfrutar dele como algo derramado graciosamente, com extrema segurança de que todos os dias ele estará lá, do mesmo jeito, com o mesmo amor abundante, com os mesmos olhos ternos, com a mesma alegria e os braços abertos em receber. Pela eternidade, o Pai ama tanto o Filho, estimula o amor eterno do Filho como resposta. Pela eternidade, Cristo ama tanto a igreja e estimula o nosso amor em resposta. E assim deve ser: o marido ama tanto a esposa que estimula o amor dela como resposta. Essa é a nossa responsabilidade, homens. Aqui é para nós.
Não adianta você falar assim, mas a minha esposa é isso, a minha esposa é aquilo, isso e aquilo. Eu vou dar a dica para você que não conhece a sua situação, que passa na sua casa. Experimente amar mais. E eu fico totalmente constrangido com essa palavra, porque eu preciso amar mais. Se o modelo é Cristo, como será que nós estamos? Eu preciso crescer muito ainda. A gente vê isso lá no Gênesis, o primeiro casamento. Embora muitas brincadeiras sejam feitas porque foi Eva quem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas a responsabilidade de guardar o jardim era de quem? Era de Adão. Era o homem. Quando um homem falha na responsabilidade de amar a sua esposa no modelo de Cristo, tudo vai por água abaixo. Quando nós homens falhamos em sermos exemplos de Cristo para as nossas esposas e filhos, o nosso lar não vai bem. O caos é estabelecido. Por isso que moramos e vivemos em um país com o maior número de órfãos, um dos países que tem mais órfãos de pai do mundo. Todos nós conhecemos casos de casais que engravidam e o homem vai embora. Porque não ama, porque não conhece o amor de verdade e abandona. Tem uns que são até órfãos de pai presente, ele está lá dentro de casa, mas ele não ama. E as igrejas no Brasil eu vejo assim, por ter crescido na igreja, mas a maior parte, do nosso público são de mulheres. O nosso público, a maioria são as mulheres. Muitas delas vêm sem os seus maridos. Hoje de manhã eu estava vindo para cá, estava no Uber, a Lari vem mais cedo por causa do Kids, eu vim depois e conversando com o motorista, esse foi o papo. Ele falou, você está indo para o culto, né? Eu falei, estou, graças a Deus, estou indo para o culto. E aí ele falou assim, eu falei, você é cristão? Você vai a uma igreja? A forma de começar ali a perguntar para ele, falou assim, eu não, minha esposa vai com as minhas filhas, mas eu não vou. Está vendo? A maioria, era Deus já falando para mim, está vendo? É isso mesmo que você tem que falar hoje. Abandonamos as nossas famílias e deixamos a responsabilidade dessa cascata de amor vir das mulheres. E Deus ele é tão gracioso que Ele permite. Quantas mulheres aqui criaram seus filhos no Evangelho sem apoio nenhum dos seus maridos, mas não é o jeito que Deus planejou. O nosso amor é resposta. E é resposta por tão grande entrega do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 7, versos 47, Jesus deixa isso muito claro. Jesus deixa isso muito claro, dizendo que o amor das pessoas, o nosso amor, ele deve ser uma resposta em relação ao seu amor. E ele diz, no momento que ele estava na casa de um dos fariseus, dos religiosos do seu tempo, dos mestres da lei, Simão, e aí ele estava sentado lá, e de repente chega na casa uma mulher, e ela começa a lavar os seus pés sujos, da sujeira da rua, com o seu próprio cabelo, enxugar com o seu próprio cabelo. E Simão pensa, se esse homem a conhecesse, ele saberia que ela era uma pecadora e não deixaria nem encostar nele. Mas aí ele diz um dos textos mais lindos da Escritura. Ele diz assim, em Lucas capítulo 7, verso 47. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Jesus está dizendo aqui que a responsabilidade de entender o quanto você e eu fomos perdoados é nossa. Alguns aqui entendem que foram muito perdoados porque cometeram muitos pecados, mas aqueles que se julgam não tão pecadores assim e não se entendem por serem tão agradecidos, não se colocam tão agraciados e tão agradecidos para amarem como outros. Mas, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui não é que existem pessoas que foram mais perdoadas do que outras, porque todos nós estávamos mortos. E quando você entra num necrotério e você vê lá todas as gavetas, eu nunca vi isso, mas já vi nos filmes, de pessoas que foram mortas, sei lá, num acidente,
pode ter sido aquele que foi carbonizado e não tem mais nada para reconhecer, ou aquele que só bateu a cabeça mais forte e morreu. Você julga os mortos por quem está mais morto um que o outro? Sim ou não? Ah não, esse daqui morreu mais, porque afinal de contas não sobrou nada. É assim que nós falamos? Então tem chance de ressuscitar, porque afinal de contas, esse daqui só bateu a cabeça. É assim ou não? Lógico que não. Não existe mais pecador do que o outro. Não existe mais morto do que o outro. Todos nós estávamos mortos. O perdão, a graça e o favor, ele vem na mesma quantidade e da mesma forma para todos. A pergunta é, você reconhece o grande amor e o favor de Deus sobre a sua vida? Todos? Não. A resposta é não. Porque senão todos amaríamos da mesma forma. Mas o nosso amor às vezes é tão deficiente. E nós às vezes como líderes erramos em falar, se envolva mais, se entregue mais, faça mais, mas na verdade ele não ama. Porque quem ama tem prazer, obedecer é como alimento. Se ele não obedece, ele passa fome. Ele precisa obedecer, ele precisa se envolver, ele precisa estar aqui, ele precisa estar conectado com outras pessoas, amando outras pessoas, porque esse é o alimento dele, ele não vive sem isso. Agora tem uns que são apáticos, que não se envolvem, que não prestam contas, que não estão nem aí, não amam. Você acha que o contrário do amor é o quê? A ira? É a raiva? É o ódio? Não. O oposto do amor é a indiferença. É eu não me importo. Eu não me envolvo, eu não estou nem aí para você. Jesus irou-se. Quando ele entrou lá no templo e viu os cambistas sujando a casa dele, ele virou as mesas, a Bíblia diz. E a ira de Deus está presente em vários momentos da Bíblia. É porque ele não ama? Não, porque ele ama, é porque ele se ira. Porque ele ama tanto você, é que ele quer você de volta, ele quer você atento, ele quer você conectado. E para encerrar, o texto que vai explicar para a gente como isso se torna na prática realidade, quem é responsável por isso, Romanos capítulo 8, versos 14 e 17. Eu quero encerrar com você lendo esse texto. Vamos ler juntos? Dá para ler aí? Acho que por ser grande ficou um pouco menor, mas vamos ler juntos, faça um esforço, porque todos... um espírito que os escravize, para novamente temer. Por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Uou! O próximo verso eu não coloquei aí, mas é um dos meus favoritos, porque as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que nos há de ser revelada. Uou! Irmãos, Paulo usou aqui algo que era muito comum aos romanos: a adoção. A comunidade romana costumava muito adotar filhos de escravos, filhos de pedintes. As famílias ricas que não possuíam filhos, era uma prática adotar. Então a igreja sabia muito bem do que ele estava falando aqui. A igreja de Roma sabia muito bem. Porque o filho, quando ele era adotado, ele perdia todos os direitos que possui em relação à sua antiga família. A legislação daquele tempo impedia, a partir do momento que foi adotado, os pais, não importa o que fosse, os biológicos, não tinham mais nenhum direito pelos seus filhos. O direito era agora daqueles que adotaram o novo herdeiro. E essa criança se tornava herdeiro de todos os bens do seu novo pai. E é isso que Paulo está dizendo aqui. A igreja conhecia essa realidade. Ei, o Espírito Santo, nesse momento da conversão, nesse momento que ele entra dentro de você, você passou por essa experiência tão incrível, ele começa a testificar que você não é um bastardo, que você não está solto por aí, que você não é mais um
mais um número, igual você é lá na sua empresa. Você pode ser demitido a qualquer momento sem ser levado em conta o quanto que você já trabalhou, que você não é mais um que nasceu aí fruto de uma noite de carnaval, que você não é mais um nesse mundo, um número que é contado. Não. A partir do momento que você recebeu o Espírito Santo, ele começa a clamar dentro de você. E como eu sempre digo, ele é uma pessoa, e ele fala, e ele está dizendo, você é filho. E o Espírito Santo está clamando, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Abba significa isso, significa a forma como carinhosa, como um filho chama o seu pai, o famoso paizinho, sem ser infantil aqui, dizendo, agora eu sei a quem eu pertenço, eu tenho esperança, eu tenho alguém que se importa. Abba fala de relacionamento íntimo, fala de proximidade. Abba, Pai. E Paulo está dizendo aqui, da mesma forma que o herdeiro recebe todos os benefícios, toda a riqueza, toda a glória do seu pai terreno, assim nós recebemos todos os privilégios e responsabilidades de sermos um filho da família de Deus. E a partir daí, amados, o Espírito Santo começa uma obra incrível nas nossas vidas. Quando você dobra os seus joelhos, quando fecha os seus olhos, é impossível você sair da presença de Deus sem o Espírito clamar, Abba Pai, sem Ele clamar, Pai, querido Pai. Feche seus olhos agora. Eu quero orar com você sobre esta palavra. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, papai, por conectar o seu coração ao nosso de maneira tão incrível. O Evangelho é a história e o ato mais poderoso da história da humanidade. Deus tanto amou, o Pai tanto amou, que entregou o seu Filho Jesus, que tanto nos amou, que obedeceu até a morte. Foi fiel, obedeceu ao seu Pai, em resposta a esse amor, e nos ama tanto, que o nosso amor também deve ser uma resposta, não obrigado. Pai, em tudo que fazemos, livra-nos como igreja de fazer as coisas obrigadas, por constrangimento, mas que a comunidade dos discípulos aqui em Indaiatuba, em Arthur Alvim, seja reconhecidamente um povo, uma igreja que faz porque se sente tão amada e tão privilegiada, que obedece, que entrega, que faz, que se envolve, que se compromete, que abre a casa, que sabe que faz as coisas porque ama. Senhor, livra-nos de passar por essa terra sem amar e impactar a nossa geração.